Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para declarar que a graça do Senhor Jesus está sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso, Deus tem um plano na sua vida. Irmãos, eu tenho certeza, essa mensagem de hoje vai ser uma bênção na sua vida, amém? Eu sei que tem muitos de vocês que estão sofrendo por causa de algumas situações que só Ele pode resolver. E por isso nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor em unidade de fé. E eu tenho certeza que milagres vão acontecer hoje, amém? Deus trouxe uma palavra aqui que poucos têm coragem de entregar, poucos têm falado hoje em dia, mas é muito importante que você saiba e não somente tenha um conhecimento, mas que você coloque em prática, porque assim você estará cumprindo a palavra do Senhor, amém? E lembrando que toda vez que eu te entrego uma palavra, eu sou a primeira pessoa a recebê-la, porque eu sou igual a você, eu sou igual a qualquer pessoa, e nós estamos querendo apenas seguir os passos do Mestre, os passos do Senhor Jesus, amém? Eu não sei como você está se sentindo agora, mas Ele sabe, e por isso eu peço que Ele use a minha boca para falar com você. E então, quando terminarmos a oração, não saia deste vídeo porque eu quero te entregar umas palavras proféticas e se você crer, Deus fará na sua vida. Amém? Irmãos, eu fico muito feliz por ver que essa corrente de oração tem crescido a cada dia. São milhares e milhares de pessoas de todos os estados do Brasil, de outras nações que falam português, além de brasileiros que vivem em outras partes do mundo, unidos com o mesmo propósito de buscarmos ao Senhor e ouvir a sua voz. E como você sabe, aqui eu não falo de religião, eu prego apenas a palavra do Senhor. Essa palavra que mudou a minha vida um dia, tem mudado diariamente e eu sei que vai mudar a sua vida também. Amém? E antes de começarmos, já se inscreva aqui no meu canal, são 3 passos muito rápidos, mas que vão fazer toda a diferença para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Primeiro, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e depois que você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado, é só você clicar nele e selecionar a opção todas, para que a oração chegue no seu celular, onde quer que você esteja, tá ok? Se você não conseguir fazer, peça para algum familiar, algum amigo. O importante é que você se inscreva e ative o sininho da notificação. E para que você dê um passo além nesse ministério, você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Dá uma olhadinha aí, Seja Membro. Essa é uma área onde você ajuda a transformar a vida de muitas pessoas através de instituições que eu apoio. E graças a Deus, irmãos, nós temos conseguido ajudar muitos dependentes químicos a abandonar o mundo das drogas, do álcool. Além disso, crianças têm sido resgatadas, transformadas. Então depois você clique nesse botão Seja Membro e eu quero começar agora com a mensagem de hoje, tá ok? Eu quero ler com você um trecho da primeira carta do apóstolo João que traz um ensinamento difícil, mas muito necessário. Olha só o que está escrito. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que a pessoa que não consegue amar ao próximo ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós só conseguimos realmente amar as pessoas à nossa volta se nós tivermos o amor dentro de nós. Por isso eu peço que você já escreva aqui nos comentários o seu nome e escreva na frente assim: Senhor, me ensine a amar, tá bom? E tem uma pessoa que me procurou esses dias pedindo para desabafar. Essa pessoa estava muito magoada com um amigo e depois que ela me contou o que estava acontecendo, ela me disse a seguinte frase: Pastor, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Irmãos, na hora que eu ouvi isso aí, eu tomei um susto. Eu já tinha ouvido essa frase, mas é uma frase muito pesada. Você concorda? É uma frase de desabafo. É uma frase de alguém que não consegue amar qualquer pessoa. E eu entendo que essa pessoa estava magoada com o amigo. Realmente, ele cometeu um erro grave, ele fez algo que a desagradou, mas aí fica a pergunta: do que adianta nós seguirmos Jesus, dizermos que temos Jesus no coração, se não conseguimos amar o nosso próximo? Na própria Bíblia está escrito em 1 João capítulo 4, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Então, irmãos, isso é muito sério e é por isso que eu senti no meu coração de começar essa mensagem hoje trazendo esse exemplo. Muitas vezes as pessoas, elas querem amar Jesus, mas elas vivem falando mal do irmão, vivem fazendo fofoca, não conseguem perdoar, e isso é um grande problema, irmãos. Precisamos entender primeiramente o quanto Deus nos amou, a profundidade do amor pela nossa vida, e eu costumo dizer que o amor de Deus é medido pela cruz. Irmãos, o fato de Jesus, mesmo sem pecado, mesmo sem falhas, ter ido para a cruz, mostra a grande misericórdia do Senhor. Mostra que o nosso pecado realmente ofende a Deus, mostra que o nosso pecado nos traz realmente a condenação. Mas Jesus, ele foi até o fim. Ele suportou a morte, ele suportou a humilhação, a vergonha, o castigo, para que nós não tenhamos que ir para o inferno, sofrer a condenação eterna. Por isso, irmãos, precisamos entender o quanto Jesus nos amou e continua nos amando. E se não entendermos primeiramente o amor dele por nós, não vamos conseguir ter paciência, compaixão, bondade e misericórdia com as pessoas. Eu falo isso porque não adianta esperarmos a perfeição das pessoas. Irmãos, somos seres humanos. A nossa natureza, infelizmente, foi contaminada pelo pecado e ela sempre vai querer se voltar para o que é errado e para aquilo que desagrada a Deus. E no livro de Gálatas, capítulo 5, está escrito algo que é muito importante que a gente coloque em prática. Olha só o que está escrito: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém? Então, irmãos, precisamos entender que estamos no meio de uma batalha. A batalha da carne contra o espírito. O espírito quer as coisas do alto, quer as coisas de Deus, mas a nossa carne quer o pecado, ela quer inimizade contra Deus, contra as pessoas. Então nós precisamos decidir a quem nós iremos obedecer. E eu não estou dizendo aqui que é fácil. Muitas vezes é mais fácil você devolver na mesma moeda, você criticar a outra pessoa, você ficar difamando, você ficar falando mal da outra pessoa. Isso é o mais fácil. Mas nós precisamos lutar contra isso. Se quisermos seguir a Jesus, o próprio Cristo disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Amém? E certa vez Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão conhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, irmãos, esse é um mandamento. Não podemos achar que podemos obedecer quando nós quisermos, que podemos amar somente algum tipo de pessoa. Não. Jesus mesmo disse que devemos amar ao nosso próximo e também orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, falar bem daqueles que nos amaldiçoam. Irmãos, assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, como eu te disse, o mais importante é você entender o grande amor de Deus pela sua vida. E segundo, agora que Deus te amou, você tem que demonstrar esse amor na vida das pessoas. Não adianta você orar, não adianta você dar o dízimo, ofertas, ir na igreja, se você no dia a dia não pratica esse amor. Mas para isso você tem que depender da ajuda do Espírito Santo. Sozinho você não consegue, você precisa da ajuda do alto. Glória a Deus. E é aí que o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós. Apesar da nossa natureza pecaminosa, o Espírito Santo está aqui, está dentro de você para te ajudar. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que agora você não está sozinho, você tem um ajudador, um consolador, aquele que vai te fortalecer a cada dia e principalmente ele vai te dar graça, ele vai te encher de amor. Assim como Jesus, quando estava cravado ali naquela cruz, Deus derramou graça sobre ele e ele conseguiu perdoar até mesmo seus inimigos, aqueles que estavam crucificando ele, zombando dele. E aí que acontece o milagre, porque é o Espírito Santo quem nos capacita. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, eu vou te dar uma dica importante. Pare de falar mal dessa pessoa. Se você não tem algo bom para falar sobre ela, fique de boca fechada. Porque quanto mais você alimenta o ódio, a raiva, o sentimento de vingança, mais você está distante do perdão. Então, toda vez que você olhar para essa pessoa, toda vez que vier ela na sua mente, ore por ela. Jesus disse: bendizei aqueles que vos maldizem. Sabe o que é bendizer? É falar bem. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, com mágoa,
A gente fica criticando essa pessoa para os outros, mas isso só piora a situação. Se você quiser realmente perdoar uma pessoa, comece a abençoá-la. Ou então comece a pedir: Senhor, tenha misericórdia daquela vida. Ela está perdida, ela está cega espiritualmente, ela não sabe o que faz. Assim como Jesus orou pelos seus perseguidores e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, a maioria das pessoas estão cegas espiritualmente, elas estão nas trevas. E quando é que elas vão se converter? Quando elas começarem a ver o amor, a compaixão, a graça sendo demonstrada através dos filhos de Deus. Amém? E como eu disse, não é fácil, mas eu sei que não é impossível. Deus vai te capacitar hoje mesmo. E para isso nós vamos orar agora. Nós vamos pedir que o Senhor derrame poder. Poder para perdoar, para amar, para acreditar nas pessoas. Quando todos os outros desistem e desanimam, você continua firme, orando por aquela pessoa. Eu sei que eu estou aqui falando para muitas mulheres que estão desanimadas no casamento. O marido trata mal, o marido não quer ir na igreja, o marido não busca a Deus. E aí eu quero te dar um conselho. Se você tem um marido assim, chame ele para ouvir a oração junto com você. Diga a ele que aqui eu não falo de religião, é apenas a palavra do Senhor. E eu posso te dizer que Deus é fiel. Ele pode atender o seu clamor, o seu pedido de oração. Deus pode fazer muito mais do que você pede ou imagina. E eu já recebi muitos testemunhos de mulheres que tiveram seus esposos transformados da água para o vinho. Mulheres também que se converteram quando o marido começou a passar a oração para elas. Quando ele começou a orar com elas, junto com elas. Então, creia no impossível. A sua parte você tem que fazer. E quando você estiver cansado, sobrecarregado, dependa do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e ele vai batalhar por você. Ele vai guerrear as suas lutas. Amém? O Senhor te ama. O Senhor tem o melhor para a sua vida. E agora, antes de nós orarmos, eu quero que você compartilhe. Selecione aí 3 pessoas. Deus vai colocar no coração essas pessoas. Quando você clicar no botão aqui embaixo do vídeo, compartilhar, você vai ver o ícone do WhatsApp e aí você vai selecionar essas 3 pessoas que você vai ser luz na vida delas hoje, tá bom? E enquanto você vai aí compartilhando, eu vou começar a oração. Então concentre-se, abra o seu coração. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, nos refugiarmos debaixo das Tuas asas. Como é bom buscarmos a luz, a sabedoria na Tua palavra. Ó, meu Pai, mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas falhas, o Senhor não deixou de nos abençoar. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela minha família e principalmente pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando comigo aqui, de manhã, de tarde, de noite. Ó, meu Pai, abençoa a nossa casa, abençoa nossas finanças, a nossa saúde e tudo que essa pessoa precisar, meu Pai. Trabalha, ó Deus, nessa causa, essa causa que esse irmão tem na justiça, que parece perdida. Oh, meu Deus, entra com a Tua provisão nessa situação. Mostra para todo mundo, meu Pai, que Tu és o Deus dessa pessoa. Tu és o Senhor que ama, que se compadece. Oh, meu Deus, nós também te pedimos para que o Senhor nos ajude a amar aqueles que nos feriram em algum momento da nossa vida. Como é difícil, meu Pai, como é difícil persistir, acreditar nessas pessoas. Mas eu creio, meu Pai, que neste momento o Teu poder está repousando sobre cada um de nós, nos capacitando a amar, a perdoar. Oh, meu Pai, essas pessoas que muitas vezes são aquelas que a gente ama, que a gente acredita, muitas vezes elas nos magoam, elas nos entristecem. Mas, Senhor, da nossa parte, não vamos guardar mágoa, não vamos guardar rancor, sentimento de vingança. Pelo contrário, nós abençoamos elas em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, tira elas das mãos do inimigo. Quantas vezes, meu Pai, essas pessoas dão brechas, dão legalidades para o mal. Quantas vezes eles são bocas do diabo para nos ofender. Mas a partir de hoje, meu Pai, o nosso coração é Teu. Proteja-nos, ó Deus. Não deixa a gente ficar ofendido, magoado, mas que a gente se lembre do amor de Jesus por nós. Esse amor que nos preenche, que nos consola, que nos fortalece.
Oh, meu Pai, nos ajude a lembrar que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Ajuda-nos, Senhor, a decidir amar, mesmo quando o amor das pessoas falha. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos os outros assim como Jesus nos enxerga, enxergando algo de bom em cada coração. E nos dê também, meu Pai, a sabedoria para sabermos quando devemos nos afastar de certas situações, de pessoas que nos prejudicam, e que a gente possa agir sempre com sabedoria, discernindo os momentos de amar em silêncio, os momentos de se aproximar ou distanciar. E que o Senhor, meu Pai, nos dê a paz, aquela paz que excede o entendimento, uma paz que habita em nós em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, eu te agradeço e eu te peço, continue trabalhando em nós, no nosso coração. Nós precisamos, meu Pai, seguirmos a Jesus não só da boca para fora, mas com palavras e atitudes. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, o nosso momento de oração ainda não terminou. Lembra que eu te pedi para ficar comigo até o final? Então abra o seu coração e eu vou pedir agora que Deus use a minha boca para falar com você. Preste muita atenção. Meu filho querido, minha amada filha, eu ouço cada palavra que sai de seu coração. Eu conheço todas as suas angústias, desejos e necessidades. E antes mesmo que você viesse a mim em oração hoje, eu já estava ao seu lado, esperando o seu clamor. Eu quero que você saiba que mesmo com as suas imperfeições, eu vejo a sua sinceridade e o desejo de andar nos meus caminhos. A casa de seus familiares e a sua casa estão sob a minha proteção. Eu cuido daquilo que é essencial e eu cuidarei de você nos pequenos detalhes. E quanto à causa que você tem buscado há tanto tempo, eu estou no controle e farei o que for preciso para que ela se cumpra, para que a minha palavra não volte vazia. Seja paciente, porque no tempo certo, todos verão a minha obra na tua vida. Eu sei o quanto é difícil amar aqueles que te ferem, aqueles que te machucam com palavras, mas lembra-te do meu filho e do sacrifício que ele fez naquela cruz. Se ele pôde perdoar aqueles que o crucificaram, você também tem a capacidade de perdoar, pois eu coloco agora no teu coração a paciência, a paz, o amor e a compaixão. Eu entendo que amar não é apenas um sentimento, mas uma escolha, e eu estou aqui para te ajudar a fazer essa escolha todo dia, mesmo quando parecer insuportável. Apenas entrega os teus fardos, os teus caminhos, e eu te darei alívio. Eu desejo que você continue me buscando, meu filho e minha filha. Eu estarei sempre aqui, pronto a te perdoar, a te amar e colocar em você um amor tão forte que muitos ficarão constrangidos e mudarão de atitudes ao ver o amor que eu derramei sobre você. Eu te amo com amor eterno, o seu Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção.
Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida.
Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte,
todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade,
eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.